Marcão, Lázaro trabalhando o Diego no lançamento brabo. Ayrton Lucas entregou. Vitor Hugo domínio absurdo. Golaço de Cria. Golaço histórico de Cria. Flamengo. Golaço! O Maracanã te aplaude de pé. O brabo tem nome. Gol de Cria pro Flamengo colossal. O brabo tem nome. Vitor Hugo, anota esse nome porque o moleque é brabo, é pra arrepiar e sacudir o Maraca e todo o Brasil. Fala, nação rubro-negra, que golaço do nosso Vitor Hugo e também que golaço, né, do nosso Vidal depois da partida, comemorando bastante. Tá feliz, né? Tá aqui no Mengão e lógico, a gente vai falar sobre o Vidal que rasgou elogios para a nação rubro-negra, sobre o Marinho que criticou o Paulo Souza, sobre o nosso Mengão, né, que tá fazendo uma janela de transferência épica e os antes estão desesperados pedindo fair play financeiro no futebol brasileiro. Em relação a finanças, o Flamengo está mirando novamente aí R$1 bilhão e saiu o balanço do segundo trimestre. Vamos dar detalhes, dívida diminuindo cada vez mais. Em relação ao Rafinha Alcântara, pode ser mais um a ser contratado pelo time do Flamengo, e o Augustinho Rossi também pode ser mais um contratado pelo time do Flamengo, ele que é goleiro do Boca Júnior. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o que falar dessa janela épica que o Flamengo está fazendo nesse meio de ano? Devido ao problema com o Banco Central, que poderia penhorar aquele valor de mais de 100 milhões de reais do Flamengo, o Flamengo meteu o pé no freio nas últimas janelas. Mas agora que o Flamengo já sabe que não vai ter aquela penhora gigantesca pelo Banco Central, o Flamengo está realmente contratando. E isso tem deixado os antes e a imprensa paulista totalmente maluca. E agora eles já estão começando a pedir um fair play financeiro no futebol brasileiro, graças ao time do Flamengo. Os caras não se aguentam, né? Vários clubes contratam técnicos estrangeiros. Quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, os técnicos do Brasil se uniram e pediram até mesmo para não poder mais contratar técnico estrangeiro, que iriam tirar o emprego dos técnicos daqui. Lembro muito bem dessa história. E quando o Fluminense contratava pra caramba, se eu não me engano, 2009, 2010, né, que tinha um time excelente, que era bancada pela Unimed, né? Ninguém falava nada, não tinha fair play financeiro. Quando o Cruzeiro contratou todo mundo também, não tinha fair play financeiro. Quando o Palmeiras fez isso, ninguém exigiu isso. Mas agora que o Flamengo contrata Cebolinha, contrata Vidal, contrata o Varela, contrata o Pulgar, pode contratar o Rafinha Alcântara, pode contratar o Oscar, que está muito bem encaminhado. Aí a torcida adversária começa a tuitar fair play financeiro urgente no futebol brasileiro. A imprensa paulista começa a se morder, tenta arrancar a própria roupa de tão indignada que fica. Porque é o Flamengo. Se fosse outro clube, não ficaria assim. E pode continuar chorando, imprensa e torcida adversária. O caminho que o Flamengo trilhou a partir de 2013 não tem volta. Nosso clube, a tendência é ser cada vez mais um clube europeu, com contratações a nível de Europa, os jogadores dos times lá da Europa fazendo de tudo para vir para o Flamengo. Com certeza os antes ficam malucos, o caminho que o Flamengo trilhou é um caminho sem volta, a tendência é a gente contratar cada vez melhor e a tendência é a gente ter cada vez um time mais forte. Se Deus quiser, esse ano, essa janela aí do meio do ano e tudo que o Flamengo tem feito vai se converter em títulos, porque a nação rubro-negra é a que mais merece. E segundo o portal Bola VIP, o Flamengo fará nos próximos dias uma tentativa de contratar o jogador do PSG, o Rafinha Alcântara. É isso mesmo, galera. Imagina ele chegando no Flamengo, o Oscar também. Vai virar realmente uma seleção. Eu acredito até que mais forte que a seleção brasileira. O Flamengo vai ficar vindo aí essas contratações, se confirmando, né? Em relação ao Rafinha Alcântara, ele tem contrato até junho de 2023. Então já está aí perigando para ir
para o final do seu contrato. Ele nunca conseguiu se firmar como titular do PSG. E o PSG tem oferecido ele para alguns clubes. Um deles é o clube do Flamengo. E segundo o portal Bola VIP, o clube PSG, né, o clube da França, ele quer em torno de 6 milhões de euros, 5 milhões e meio de euros para vender o jogador em definitivo. Sendo que, segundo o próprio portal, o Flamengo enxerga que é um valor muito alto e fará uma proposta nos próximos dias de em torno de 3 milhões e meio de euros. O Flamengo, segundo o portal, enxerga que é uma grande oportunidade de mercado. O Rafinha está aí por um valor baixo e está sendo oferecido, está sendo aí escanteado pelo próprio clube, né? O clube não tem a intenção de renovar e quer fazer alguma grana com a venda do Rafinha. Para mim seria uma boa, para mim realmente é uma boa oportunidade de mercado, apesar do jogador dar preferência à Europa. O Flamengo é sempre um clube que atrai qualquer jogador, enche os olhos de qualquer jogador no mundo. Tomara que dê certo também essas negociações e que o Flamengo vire essa máquina que está virando, máquina de fazer gol e máquina de fazer a nação rubro-negra feliz. E falando agora sobre a parte financeira do Flamengo. O clube divulgou o balanço aí do segundo trimestre em relação à parte financeira. E uma boa notícia, mais uma vez, o Flamengo consegue diminuir, reduzir um pouquinho ali a sua dívida. E em relação à receita que o Flamengo já conseguiu pegar aí nesses dois, bota aí, nos 6 primeiros meses, né, nos 2 primeiros trimestres, porque o Flamengo vai mostrando ali as suas finanças de 3 em 3 meses. O Flamengo já conseguiu arrecadar em torno de 440 milhões de reais. E o objetivo do Flamengo, mais uma vez, para esse ano de 2022, é superar o 1 bilhão de reais de receita. Foi assim em 2021, né, a gente conseguiu, se eu não me engano, 1 bilhão e 100 de receita. Foi isso em 2020, o Flamengo conseguiu 989 milhões de receita, a gente pode arredondar aí para 1 bilhão. E foi assim também em 2019, o Flamengo conseguiu 950 milhões de reais em receitas. Então, a gente conseguindo esse objetivo de 1 bilhão esse ano de novo de receita, a gente já vai para o 4º ano bilionário do time do Flamengo. Isso é um sonho. Eu me lembro muito bem, na década de 90, que a gente não tinha nem dinheiro para pagar os salários. Hoje em dia, o Flamengo aumentou em muito, esse ano de 2022, o Flamengo aumentou em muito a sua folha salarial, devido à situação aí de contratações, ainda mais nessa janela de meio do ano. Eu quero ver o balancete aí do 3º trimestre, para ver o quanto que a gente não aumentou em relação ao salário. Mas mesmo assim a gente consegue receitas e consegue pagar os salários. Foi como eu estava falando, na década de 90, nem dinheiro para o ar-condicionado a gente tinha para academia. Quem comprou foi o goleiro Júlio César. Na época a gente treinava lá na Gávea e era pífio. Os equipamentos eram pífios, a gente contratava e não pagava salário, a gente não tinha dinheiro direito para fazer contratações ali espetaculares. Se conseguisse, não conseguia pagar o salário. E graças a Deus, desde 2019 para cá, e graças, claro, à pedra fundamental plantada ali pelo Bandeira de Melo, né, colocada, melhor dizendo, pelo Bandeira de Melo, em 2013, a gente conseguiu começar a reduzir as dívidas, começar a botar os pés no chão e fazer o clube sadio financeiramente. E graças a Deus, o Landim colheu esses frutos, está sabendo tocar muito bem o time do Flamengo e, se Deus quiser, em breve, até um estádio a gente vai ter. Muito feliz com as finanças rubro-negras. E falando sobre o mercado da bola, segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo monitora a situação do Agustín Rossi, goleiro lá do Boca Juniors, goleiro de 26 anos, muito bom goleiro, que até agora não quis renovar com o Boca Juniors. Boca Juniors está tentando a renovação com o goleiro, mas por enquanto o goleiro não quer essa renovação com o Boca. Goleiro de 26 anos, o goleiro tem aí muita estrada pela frente, e o Flamengo tem aquela situação, já sabe que não vai renovar com o Diego Alves, tem o Hugo, que ainda está naquele processo, né, era um jogador da base, está subindo, está naquele processo de pegar experiência. Temos o Santos, ótimo goleiro, que está vindo muito bem no time do Flamengo, apesar de ter seus 32 anos, mas para goleiro, idade não conta muito. O Agustín Rossi, segundo o Mauro César, caso não renove com o Boca Juniors, o Flamengo está monitorando para poder em janeiro já acertar um pré-contrato, porque ele tem contrato somente até o meio do ano que vem. E com isso, o Flamengo poderia gratuitamente, né, sem nenhuma parte financeira ali, não ter que dar dinheiro para o Boca Juniors, assinar um pré-contrato com o goleiro. Caso o Flamengo queira ele antes, o Flamengo pode desenrolar com o Boca Juniors e
dar algum valor aí financeiro pro Boca, e o Boca não perderia o jogador de graça e ainda botaria um tutu no bolso, tá? Então a situação é essa. Eu gostaria muito que o Flamengo contratasse um outro goleiro. Por causa dessa situação que eu já falei, Diego Alves não vai ficar, o Flamengo precisa de um goleiro reserva. Ele viria para ser o reserva imediato do goleiro Santos. Gostaria de saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários aqui se vale a pena de contratar esse goleiro do Boca ou se não vale a pena. Eu vou ser sincero com vocês, eu não lembro das atuações do goleiro, mas as referências são muito boas quando alguém fala sobre o mesmo. Agora, duas curtinhas aqui. Uma é sobre o Vidal e outra é sobre o Marinho. Vamos começar falando sobre o Marinho. Marinho criticou o Paulo Souza, falou que... deu uma cutucadinha no Paulo Souza. Ele deu uma entrevista após a partida e ele falou que ele não era lateral, igual o Paulo Souza botava ele. É mais um jogador criticando o ex-técnico do Flamengo. E graças a Deus o Marinho conseguiu marcar o seu gol, tá feliz, está ainda se adaptando, ainda está naquele momento ali de conhecer, de saber ali a localização melhor dos companheiros, de saber a hora de chutar, de saber a hora de driblar. Estou muito feliz com o Marinho e o Marinho também está muito feliz com essa nova guinada aí com o técnico Dorival Júnior. Um outro que se declarou foi o Vidal, né? Vidal realizando o seu grande sonho, podendo marcar no Maracanã, correr para os braços da nação lotando o estádio Mário Filho, e ele conseguiu fazer o seu gol de pênalti. A torcida clamou por ele também sonhava em ver essa torcida, sempre foi assim, foi lá, fez o gol, correu para os braços da nação, o Maracanã caiu, entre aspas, né, de felicidade lá, comemorando pra caramba o gol do Vidal. E o Vidal falou após do jogo, que sensação que eu senti, que coisa incrível que é jogar para essa torcida, um sonho realizado do jogador e também um sonho realizado de uma boa parte da nação rubro-negra. Eu sou um deles, estou realizando o meu sonho em poder ver o Vidal jogar pelo time do Flamengo. O Vidal, que é um jogador de muita raça, na última partida, mais uma vez, errou poucos passes, fazia alguns lançamentos ali que botava a bola no peito do jogador lá no ataque. O jogador vai ser de fundamental importância. Não jogou os 90 minutos, mas jogou muito bem enquanto esteve em campo. E o Flamengo todo, né, comemorando bastante. Vitor Hugo jogou pra caramba mais uma vez e fez um gol muito bonito, né, deu um drible da vaca ali no zagueiro adversário e depois tocou de levinho ali por cobertura no goleiro adversário, saiu, correu para o abraço e foi muito boa essa última partida. Atlético Goianiense que meteu 2-0 no Corinthians, a gente com time reserva meteu 4-1. E isso porque o juiz ainda ajudou o time adversário em relação ao gol deles. Mas é isso, galera. O Flamengo está melhorando, até com o time reserva está indo muito bem. Muitos dizem aí que o time reserva do Flamengo é o melhor para entrar em campo contra o Corinthians, mas não acredito nisso não. A gente tem que ir com o time com o que a gente tem de melhor. A gente poupou no fim de semana para poder botar o melhor em campo nessa próxima terça-feira, mais conhecida como amanhã. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!